No vídeo de hoje vamos fazer o último tour aqui pelo nosso Parque das Eras, onde eu vou mostrar para vocês todas as nossas criaturas e regiões que temos e tivemos por todo esse caminho aqui de 24 episódios. Então bora lá! Sejam bem-vindos ao nosso último episódio do Parque das Eras. E por que eu tô acabando assim do nada? Porque, pessoal, acabou bugando algumas coisas, já que todo o mapa é da versão anterior, do update 17. Então muitas pedras que eu utilizava acabou bugando e até tampando alguns caminhos. Tá vendo aqui, ó, como eles tiveram atualizações, muita coisa ficou bagunçada, ficou bem estranho e também o desempenho tá muito baixo aqui. Mas eu adicionei a maioria dos dinossauros e espécies que tem aqui. Mas isso a gente pode fazer em uma futura série Construindo o Parque, agora com o update 17. Mas vamos aqui ao que interessa. Vamos começar aqui pelo nosso início, onde temos essa belíssima entrada. E aqui temos duas espécies. Temos os Celófides. Olha o tanto de Celófides que tem por aqui. Ficou bem legal esse território deles aqui, que foi mais como se fosse um deserto nessa primeira região. Olha o tanto que tem, cara. Que doideira. Muito maneirinho isso aqui. E como segunda espécie que colocamos no primeiro episódio também foi aqui o Plateosauro. Um dinossauro que viveu no Triássico e foi descoberto na Alemanha. Olha aqui que maneirinho, cara. Muito legal então esse Plateosauro. Essas foram as duas primeiras espécies que chegaram aqui no nosso Parque das Eras. E logo depois tivemos também aqui os Protoceratops. Eles que tiveram essa regiãozinha aqui para eles, ficou bem legal também. Eu acho que todo esse ambiente de deserto fica muito massa, cara. Os dinossauros ficam bem interessantes. E claro que a gente pode dar uma olhada também nas nossas atrações. Olha aqui, ó, a atração que tem do binóculo, aqui dá pra ver bem melhor. O território dos Celófides, dá pra chegar bem pertinho, ó. Agora vamos dar uma olhada no território dos oviraptores. Olha aqui, ó, tem um aqui na nossa frente e outro bem aqui. Olha que maneirinho. Acho que essa daqui é uma fêmea por causa da coloração e pelo tamanho. Aquele ali é o macho, com certeza ele é um pouquinho maior do que a fêmea. E olhando assim, cara, como visitante, eu acho que eu fiz os territórios bem grandes mesmo, cara. Muito maior do que eles realmente precisavam. Mas esse foi o meu primeiro parque aqui, pessoal. Então, praticamente eu peguei muita experiência com esse parque. E nos próximos eu vou conseguir fazer algo bem mais interessante, talvez, né? E já vindo pra cá, tá aqui os nossos Velociraptors, esses pequeníssimos Velociraptors. Olha que legal, cara. Muito maneiro. Olhando assim, parece que eu não coloquei tantos binóculos onde eu deveria, por exemplo, colocar um por aqui, talvez. Mas como eu disse, fica de experiência pro próximo. Esses então são os dinossauros aqui dessa primeira região do deserto. Agora seguindo para essa parte da direita, temos aqui o nosso aviário, que ficou muito da hora, cara. Por mais que eu não tenha construído esse aviário, né, do zero, essa construção modular pré-definida aqui é muito boa e combinou muito com o que a gente queria fazer, que era esses viveiros aqui dos passarinhos. Olha só, os nossos dinossauros passarinhos. Esse daqui, ó, são os Microraptors. Já aqui temos um que eu não sei quem é, cara. Vou até invadir aqui o território deles. Ah, eu acho que é os Archaeopteryx. É isso mesmo, então esse daqui é o vivário do Archaeopteryx. Olha que bonitinho, cara. Que maneiro, eu acabei não percebendo isso aqui, então ficou esse espacinho. Na verdade não, é por causa da pedra, pessoal. Como eu disse, tá vendo? A pedra tá comendo muito mais o caminho. Todas as construções que tem pedras vão estar meio bugadas por causa da atualização das pedras em si. Esse daqui é o território dos Ikkyu, eu acho que ele é o menorzinho de todos. É isso mesmo, ó. Olha aqui ele pulando, que maneirinho. Bem legal. Temos alguns monônicos. Olha aqui, ó. Esse daqui já é um pouquinho maior. Ele que é bem interessante, tem uma garra aí pontuda que é pra capturar insetos, né? Olha lá, ó. Olha que legalzinho. Bem maneirinho eles aqui. E não pode faltar os Compsognathus, que estão aqui, ó. Tem um aqui, ó, bem legalzinho, ó, tentando pegar o rabo. Talvez eu devia ter colocado mais pra ficar bem mais cheio isso aqui, mas eu não coloquei tanto, eu acabei deixando de lado e fazendo as outras coisas, mas ainda assim ficou bem legal. Saindo da região do aviário, a gente tem dois caminhos. Um pra direita, que vai entrar também na nossa caverna de mini recintos, e pra cá tem o território dos Galimimos, que inclusive a gente pode ver aqui, ó. Olha os Galimimos grandões, que maneiro, também ficou bem legal, cara, essa região aqui pra eles, com as montanhas lá atrás, que é a montanha da caverna dos mini recintos, que a gente vai dar uma olhada agora. Como atração desse Galimimos, temos aqui essa galeria de observação. Olha aí, ó. Agora sim dá pra ver bem melhor. Olha só que daorinha. Muitos Galimimos, bastante espaço para eles correrem por aqui. Agora entrando na caverna dos mini recintos, que é uma das minhas partes favoritas aqui do parque. Eu acho que ficou bem legal mesmo. Demorei um tempão para construir isso aqui. Acho que foi uns 3 episódios ou 4 por aí. Mas olha só como ficou legal. Tá parecendo realmente uma caverna. Mas claro que as rochas estão um pouco mais desreguladas do que eram para estar. Temos esse primeiro mini recinto aqui, que é do Diploclaulus. Olha aqui.
Eles que estão nessa parte da terra, então não dava pra ver muito bem. Ó, tem um aqui debaixo d'água, ó. Olha aí, que legal. Tinha alguns, na verdade, aqui debaixo da água. Só eu que não tinha visto mesmo. Ó, aqui como visitante quase não dá pra ver, hein? Deixa eu ligar a luz aqui. É como... Ó, dá pra ver mais ou menos aqui desse lado. Passando pro próximo mini recinto, temos a Titanoboa aqui. Vamos ver se ela tá por aqui, ó. Aqui embaixo não está. Ah, acho que ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos sair um pouco da visão aqui do visitante. Olha só, ela tá por aqui. Olha que maneira, ela toda enrolada. E como eu disse, né, esse parque praticamente foi feito completamente com a versão do update 16. Então não tinha o recinto da Titanoboa aquática. Então ficou desse jeito mesmo. Mas ainda assim ficou legal. Próximos animais desse mini recinto são as tartaruguinhas, se eu não me engano, é isso mesmo, ó. O nome delas são Sarronachelys. Eu sempre esqueci os nomes delas, então ó, estão por aqui. Aqui não tem tanto, só tem duas somente, por isso que não vai dar pra ver muito bem eles nadando, porque né, só tem duas. Nesse aqui temos os Simosuchos. Olha aqui, tem um albino, que maneirinho. Esse aqui é um pequeno crocodilozinho lagarto, sei lá. Muito maneirinho ali também. Tem alguns aqui, acho que tem 7, se não me engano, mas não tem nenhum aqui embaixo. Seria interessante a gente ver um por aqui, mas eles não querem ficar por aqui não. Ah, olha aqui, ó. Aqui sim dá pra ver, que legal. Os que gostam de ficar fazendo essas toquinhas por aqui. Já esses daqui são os Tiktalix, né? Olha aqui que maneirinho ele nessa parte. Os dois vieram pra cá, ó. A gente deu sorte de pegar eles por aqui. Tá bem em cima da pedra, ó. Nadando em cima da pedra, que da hora. Esse outro mini recinto aqui quase não dá pra ver também, mas temos os Dictodons. Olha aqui o tamanho disso, cara. É muito pequenininho, também dá pra ter bastante, dá pra ter 32, mas só tenho 10 aqui. Como eu disse, quando eu terminei esses vivários, eu só deixei eles por aqui e acabei não voltando mais. E como último mini recinto, temos os nossos tatuzinhos aqui, os tatus pré-históricos, que é os Peutefilos. Daorinha, cara. Essa caverna realmente ficou bem legal. Saindo dos mini recintos, temos esse caminho aqui com essa caverna em alguns restaurantes. Ficou tudo muito bem apertado por causa daquele esquema das pedras. E aqui a gente sai para outra região um pouco mais desértica também, onde temos aqui o território dos pistacossauros. Tinha muito pistaco aqui, eu acabei vendendo alguns. Então só deve ter um casal por aqui que tá escondido aqui em algum canto. Mas esse é o cercado deles junto também com o Tarbossauro. O Tarbossauro não tem como não ver. Ele que está por aqui, ó. Bem legal também os Tarbossauros, que tinham muitos aqui. Eu acho que tinha uns 5. Aí eu acabei vendendo também e deixando somente um macho e uma fêmea. Ó, o outro tá aqui, ó. Ele é bem grandão também e bem forte. Seguindo aqui adiante, a gente criou o primeiro safari aqui do nosso parque. Ele que segue toda essa ponte por aqui e cai dentro do pântano, onde tem algumas coisas de visitantes. Nesse recinto aqui a gente tem alguns trikes, alguns anquilossauros, parassauros também, Nasutoceratops e Edmontossauro. Olha só que maneiro, cara, que legal que ficou esse daqui. Tem muitas espécies andando, ó, livremente por aqui, eles têm muito espaço mesmo. Ah, tem também os Denoqueiros, né? Vamos ver se a gente encontra algum Denoqueiros por aqui. Esse aqui é um dos Edmontossauros. E falando de Denoqueiros, eles estão por aqui. Maneiro, ó, tá aqui comendo as plantinhas. Muito legal essa atualização, que agora eles conseguem se alimentar da planta, né? Do lado direito aqui temos o cercado do T-Rex, que foi muito aguardado aqui também, muita gente pediu. Tá aqui, ó, nossos 2 T-Rex, se não me engano é uma fêmea e um macho. Olha, tá cheio de machucado, cara, provavelmente porque eles estão treinando combate entre si, fazendo aquele combate sazonal. E aqui eu optei por fazer o T-Rex com um cercado mais pantanoso, já que ele gostava também, então tava de boa. Uma outra construção legal que a gente fez por aqui foi esse safari, talvez. Não posso chamar muito de safari porque tem essa ponte que eles só passam por cima mesmo e ficam olhando os dinossauros lá de baixo. Acho que se eles estivessem lá embaixo, sim, aí seria um safari. Mas esse território aqui são dos nossos primeiros saurópodes. Aqui tem braquiossauros, camaras, apatossauros e também alguns driossauros. E olha só, cara, tem um lambeossauro aqui. Que é isso, cara? Eu quero invadir esse território aqui do nada. Não era pra ele estar aqui, não. Eu acho que ele deve ter fugido, eu não percebi. Esse daqui também ficou um negócio bem interessante. Olha essa visão aqui. Foi uma das melhores áreas aqui também. Olha, falando nos driossauros, eles estão aqui, ó, convivendo com saurópodes bem de boa também. Seguindo adiante, construímos esse cercado do Torvossauro. Tanto o Torvossauro Tarneri quanto o Torvossauro Brunei. Eles dois estão convivendo nessa região, tem aproximadamente, acho que 4, tem 4 por aqui. De vez em quando eles dão uma brigada, mas no geral eles até conseguem conviver aí um pouco tranquilamente, ó. De vez em quando eles ficam se estranhando. E agora vamos para uma outra atração muito interessante, que eu gostei bastante de fazer também, foi essa aqui dos trikes. Temos aqui todo esse caminho por dentro do cercado deles, com essa barreira de vidro aqui, pra ver bem de perto mesmo. Cara, o problema é que quase nenhum visitante aparece por aqui, mas olha aqui como fica legal. E olha o tamanho deles, cara. Esse cercado aqui também é um dos meus favoritos, ficou bem legal. Olha isso, cara, que gigantesco. Aqui do lado também tem, e tem também
um pistaco. Eu lembro que eu coloquei alguns pistacos nessa região. Esse pistaco aqui é bem bonito, hein? Ele que é um tipo de pistaco diferente daquele que vive lá no deserto. Outro ceratopsídeo que tem aqui também é os estiracossauros. Eles que convivem aqui com os Trikes, até que não brigaram tanto. De vez em quando eles se ameaçam, mas não tiveram problemas em viver junto não. Também são bem grandões e bem legais. Olha só eles andando juntinho. Maneiro. O legal é que eu coloquei essa ponte de pedra aqui em cima, que aí eles sobem e atravessam e andam pelo cercado inteiro. Ainda beirando toda essa região dos saurópodes, temos o cercado do espinossauro, que tá aqui, ó. Tá aqui nadando. Vamos dar uma olhada aqui de binóculos. Olha lá que legal ele nadando. Então essa região toda aqui ficou como cercado do espinossauro. Ficou um negócio um pouco mais costeiro. Parece um ambiente de praia misturado com uma floresta. Eu acho que ficou bonito, cara. Ficou interessante, ainda mais com essa água nova aqui. Daria pra fazer umas coisas bem legais. Mas isso a gente deixa pra uma próxima série, um próximo mapa. E ainda paralelo ao cercado do espinossauro, temos essa região de oásis, onde eu criei basicamente sei lá, cara, um arquipélago aqui meio aquático para os filhotes de espinossauro. Temos aqui esse portão bem legal, onde alguns espinossauros ficam nadando por aqui. Ó que maneirinho esse daqui. O legal é que eles não crescem, pessoal, então dá pra colocar lá com modificação genética pra eles não crescerem, então fica basicamente sempre desse tamanho aqui, porque a minha próxima ideia foi fazer recintos aqui, mini recintos com filhotes somente. Esse daqui que são filhotes de brontossauros, então eu coloquei de vários tipos aqui, vários tamanhos, tem um aqui bem maior, tem outros já bem filhotinho mesmo. Aqui em cima temos filhotes de dilophosauro. Esse daqui já é bem grandão, bem legal. Já esse outro aqui, ó, é bem pequenininho mesmo. Esse aqui tá com bastante machucado, hein? Mas acho que deve ter brigado aí com seus irmãos. E o último mini recinto de filhotes é esse aqui de parasauro. Se eu não me engano, esses daqui são os parasaurus walkeri. Como eles não crescem, dá pra viver bem de boa aqui nessas partes. Já desse outro lado temos um território bem bonito que eu construí aqui para os lambeossauros e também para os laelinossauros. Um deles que tá dormindo aqui, ó, nesse monte de fé, não sei lá o que é isso. Mas esse foi um território muito bonito mesmo que eu coloquei aqui para os herbívoros, que eu gostei bastante. E também adicionei aqui os oranossauros, eles que não estavam aqui nos últimos episódios, mas eu coloquei eles agora justamente para fechar esse agora. São hadrossaurídeos bem tranquilos e que conseguem viver bem aqui por causa desse rio e também com toda essa vegetação e floresta aqui. Ficou bem legal. Agora, como último cercado grande, né, que eu fiz aqui, foi basicamente um safari um pouco perigoso, pode-se dizer assim, porque você como visitante vai andar aqui no meio dos dinossauros, literalmente. Tá vendo? Aqui vai ter que aguardar os argentinossauros passarem para não ser pisoteado. Mas como aqui não tem nenhuma atração como safari dentro de um carro ou algo do tipo igual no Jurassic World Evolution 3, a gente tem que dar uma pensada em uma outra coisa. Mas olha, ainda assim, cara, ficou bem legal. Aqui os dinossauros não atacam, então por enquanto tá de boa fazer um negócio desse. Mas aí quando vier a atualização de ataque, né, de fugir, aí sim não dá pra fazer um negócio desse não. Nesse cercado, além dos argentinossauros, temos aqui edmontossauros, temos mutaburrassauros, eles que estão dormindo aqui no caminho, cara, olha só. O outro aqui dormindo dentro da cerca. Aqui então temos mutaburrassauros, nasutoceratops e também caronossauros que estão por aqui em algum lugar. Ó, esse daqui é o grupinho de mutaburrassauros. Ó que maneiro. Eles interagindo aqui. Esse também que foi um dos cercados que eu mais gostei aqui do parque. Voltando para a região pantanosa, onde temos o safari dos herbívoros, temos também o cercado do carcarandotossauro, que um tá aqui, ó, subindo a montanha, e outro tá aqui por aqui, ó, só observando, só vivendo bem tranquilo. Eles que gostam também do ambiente de pântano. Então, como a gente tá aqui do lado, foi isso que eu pensei para fazer esse cercado. E olha só com essa água, cara. Aqui fica muito bonito mesmo, fica bem legal. Outra coisa que eu aprendi é que as cercas invisíveis, elas não param o dinossauro, somente delimita a área. Então na próxima eu vou começar a colocar pedras ou coisas para tampar e não acontecer isso daqui. Mas tirando isso, eu acho que esse cercado do carcarandotossauro também ficou bem bonitão. Agora vamos para o nosso último setor aqui do parque, onde temos os animais da megafauna. Aqui na esquerda temos as panteras. Temos um grupo gigante aqui de panteras que estão andando por aqui. Olha que maneiro, cara. Eles aqui atravessando a água e andando em bando, bem legal. Eu acho que o que falta aqui seria presas vivas, cara. Seria interessante botar aqui um alimentador de presas vivas. Aqui na direita temos o território dos animais que viviam um pouco mais na Era do Gelo, que estão por aqui, que inclusive esse daqui é o Manny. Ó, o Manny tá vivo desde o episódio que eu coloquei ele por aqui, ainda bem, né? É um território completamente diferente dos que tem lá embaixo. Para aqueles animais da megafauna lá embaixo é mais savana e aqui em cima é mais gelado. Aqui nessa parte de cima temos também o cercado dos megaloceros. Então aqui, ó, vivendo bem de boa também. É bem parecido com o cercado dos mamutes, já que a ideia era essa, cara. Eu queria colocar todos os animais da megafauna
por aqui, mas não ia ter espaço, ia ficar muito estranho uma montanha gigantesca assim do nada. Então eu coloquei somente essas duas espécies aqui em cima e o restante ficou todo lá para baixo. Aqui eu fiz um território bem grandão mesmo, bem gigante, cara, gigantesco, para colocar a maioria desses animais. Aqui temos o Juxa, esse daqui é o Juxa, se eu não me engano, e esses daqui são os Paraceratheriums. São animais, ó, gigantescos, cara, bem legais mesmo, que estão todos vivendo aqui, ó, com o Elasmotherium. E vindo mais pra cá temos também um bando de Celodontas, olha aqui que maneiro. Esse território também ficou bem legal, já que todo mundo vive de vez em quando, tem briga sim. Esse daqui eu acho que só tá dormindo, só tá dormindo, mas de vez em quando tem briga sim, mas não pra matar. Ó que maneirinho, cara, esses Celodontas por aqui, se eu não me engano, pessoal, só deixei de colocar o Ursus, já que eu não achei mais espaço e tava travando demais. E agora, como última espécie, temos aqui os Smilodon. Aqui eu coloquei duas espécies diferentes, né, as duas aqui que temos. Esse que é o Smilodon Populator. Se eu tivesse continuando a série aqui, um deles seria chamado de Diego. Ah não, ó, tem uns vivos aqui, ó. Eu achei que eles tinham morrido todos, mas não, ó, tem alguns vivos por aqui. Esse que é o Smilodon Fatalis. É que eles têm que dividir território com esses outros Smilodon, então não tá dando muito certo. Esse então foi o nosso Parque das Eras, pessoal. Foi bem legal fazer toda essa série de episódios por aqui. Eu acho que o nosso parque, ficou, cara, como primeiro parque, eu acho que ficou bom. Agora eu peguei bastante experiência e quem sabe nos próximos parques ficam melhores. E como eu disse, eu parei porque teve essa atualização do update de 17, algumas coisas bugaram e também o desempenho aqui não tá muito legal. Mas ainda assim tivemos com esse episódio 25 episódios, acho que é muita coisa pra uma série mesmo. Então muito obrigado a todos que assistiram, que acompanharam desde o início dessa série. E aí comentem embaixo se vocês querem uma série construída num parque novo, e se sim, em qual região vocês querem. Se vocês querem um ambiente mais desértico, também neve, comentem embaixo que eu quero ver de vocês. Deixe seu like então se você gostou desse vídeo, comentem embaixo qual cercado você mais gostou desse Parque das Eras, se inscreva para não perder os próximos episódios, e se você não viu meu último vídeo do Reino dos Titãs, é só clicar no vídeo que tá aparecendo agora. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!